Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal J Literato. Eu de antemão peço desculpas porque na semana passada eu não publiquei vídeos. Vocês sabem que eu publico de 2 a 3 vezes por semana aqui no YouTube. Na semana passada, entretanto, eu tive algumas intercorrências e não pude fazê-lo, né? Portanto, peço realmente minhas sinceras desculpas por isso. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Gente, hoje eu quero falar de Stephen King, que é o meu autor contemporâneo preferido. E quero falar por que Stephen King é uma nobilíssima e maravilhosíssima exceção à literatura contemporânea. Vejam vocês, eu considero a literatura contemporânea, em regra, percebam, em regra, paupérrima, uma literatura que despreza a forma, uma literatura cujo conteúdo é limitadíssimo, né? Há uma superfície muito pequena, não se aprofunda, não há subtextos interessantes e que, portanto, podem edificar coisas sublimes, não há nada disso. Inclusive, hoje, veja, uma coisa até herética isso, né? Mas livros de coaches, livros de 10 passos para alcançar o sucesso, essas porcarias todas vêm tomando realmente um espaço enorme no mercado editorial, né? E claro, também a questão da venda, do comércio. Comercializou-se em demasia a literatura, que por definição não é objeto de comércio, pelo menos não é o seu objeto mor, né? E a contemporaneidade trouxe tudo isso. Então a literatura contemporânea, para mim, em regra, ela é muito pobre e não é digna de ser chamada literatura. Isso é um fato, né? Agora, claro que há exceções importantes, Stephen King é a principal delas, mas, por exemplo, eu descobri há pouco tempo uma autora britânica, que é a Sarah Pearse, que eu achei muito boa. Eu gostei muito do livro da Sarah Pearse, embora tenha alguns probleminhas, mas, por exemplo, esse aqui, O Sanatório, é uma obra detetivesca, não é? Há um crime, há um problema, passa-se em um antigo sanatório, e ela escreve muito bem. Ela tem uma forma honesta, não é uma forma sofisticadíssima, mas uma forma honesta, trabalha muito bem a linguagem, o que tornou-se raro na contemporaneidade. Então é claro que há luminares ainda, só que eles são pouquíssimos vistos, né? Muitos não têm sequer chance nesse mercado espúrio que virou o mercado editorial atual, né? Então é difícil mesmo você encontrar coisas radiantes na literatura contemporânea. O Stephen King é a principal e a mais nobre das exceções. Porque o Stephen King, ele senta-se à mesa com os grandes autores da literatura, né? Muitas vezes, não raro, você pode encontrar críticas ao Stephen King, no sentido de ser um desses autores que eu disse, contemporâneos, pobres, vazios, porque relacionam muito a figura dele ao seu sucesso comercial. De fato, Stephen King é um arraso, né, de vendas, é um dos mais vendidos do mundo, é o mais adaptado para o cinema do mundo, etc. Então essa questão comercial é muito forte no Stephen King. Mas eu disse que ele é uma exceção e talvez isso o torne ainda mais brilhante. Porque coisa boa, coisa sublime e sofisticada tende a não encontrar um êxito comercial e o Stephen King tem. Vejam bem, gente, por que eu considero o Stephen King o maior e a grande exceção dessa literatura contemporânea? Veja, primeiro ponto, a forma. Não é uma forma sofisticadíssima também, né? Você não vai encontrar no Stephen King, por exemplo, a forma que você encontra em Flaubert, em Balzac, em Victor Hugo, em Tolstói, em Dostoiévski, não. Né? É uma forma um pouco mais modesta, mas é uma forma, posto que modesta, honesta. Honesta e muito boa. O King, por exemplo, trabalha com figuras de linguagem de uma forma interessantíssima. As relações metafóricas que são contidas em sua obra, até pelo gênero fantástico, é um negócio maravilhoso. Ele, portanto, faz, né, da sua forma uma forma muito honesta e muito boa. Então esse é um motivo interessante. Outro motivo que me faz crer piamente que o King seja essa nobre exceção é sobre o subtexto de suas obras.
E aqui uma questão de conteúdo também. O King ele consegue trabalhar, digamos, temas muito profundos, temas muito sensíveis, né, de uma forma muito emocionante, que é um dos pilares, que é uma das teleologias da literatura, é causar esta emoção, né, e repito, de uma forma profunda. Ele consegue vasculhar muito bem os recônditos da alma humana em suas obras, né? Portanto, não se apeguem a esta ideia de que ele é um autor muito vendido, é um best-seller, é muito comercial, é ruim. Não, ele é uma exceção por isso mesmo. Nas obras do King você vai encontrar muita profundidade de todos os gêneros, né? Uma profundidade psicológica, uma profundidade moral, uma profundidade existencial. Tudo isso é muito bem trabalhado pelo Stephen King. E podem confiar em mim, né? Eu sei do que eu estou falando, né? Por exemplo, gente, esse livro do Stephen King aqui, Rose Matter. Esse livro, o King vai trabalhar com uma questão que é uma questão bárbara, uma questão ignóbil, desprezível, criminosa, que é a questão da agressão às mulheres, da covardia, não é? Da violência doméstica. O King trabalha neste livro a história da Rosemary, que é uma mulher que ela é agredida pelo marido, é uma confusão total, eu não vou fazer resenha no livro, né, só para vocês terem uma noção. E ele acaba adentrando, sabe, em câmaras profundas do psicológico desta mulher, quando ele vai retratando todo o suplício, toda a sevícia dela, como que ela observa tudo aquilo, como que ela percebe tudo aquilo, por que ela está se sujeitando a tudo aquilo. Então ela muda, ela ela decide enfrentar aquela situação. Por que ela faz isso, como que ela faz isso, o que se passa em sua alma quando ela está fazendo isso. Quer dizer, é um negócio fantástico. O subtexto aqui é muito profundo, o subtexto aqui é muito, digamos, impactante. Isto comove, isto edifica. A literatura, ela tem um condão edificante. Ela edifica no leitor, digamos, estruturas de cosmovisão que são fundamentais para a própria existência. E o Stephen King consegue ser um belíssimo vetor para essa edificação de suas obras. Uma outra obra, por exemplo, é It. Essa aqui eu li 3 vezes. Gente, este livro, eu tenho inclusive um projeto de ler-o todo ano, né? Eu li 3 vezes e tal. Por quê? Aqui em It, né, que tem um filme antigo, tem um filme novo, tem a série agora de Derry, etc e tal. Aqui tem tanta coisa. Até abri uma aqui, ó. Faço várias anotações. Bom, mas depois eu vejo isso. Percebam, aqui tem tanta coisa, né? Tem tantas ponderações, tantas obtemperações dos sentimentos humanos, né? Que é uma obra que quando você fecha o livro, você termina, você está muito enriquecido. O King, claro, todos sabem que trabalha com medo, né? Com um gênero de terror, de suspense. Os seus livros detetivescos também são maravilhosos, até vou citar um aqui, né? Ele, voltando ao It, por exemplo, você vai ter temas aqui tão profundos como o tema da amizade, da importância da amizade, como se constitui a amizade, o que sente um amigo, os problemas da amizade, a força que a amizade tem, inclusive, para superar o medo, a natureza do medo, o que o medo pode fazer. São coisas que o King vai realmente aprofundando, né, no conteúdo desta obra e com uma forma muito boa, uma forma muito honesta, eu repito, não uma forma sofisticadíssima, como eu disse, por exemplo, a la Tolstói, mas uma forma honesta, uma forma boa, brilhante, sim. Ele vai construindo todas essas reflexões que vão nos tornando, a nós, leitores, muito mais ricos à medida que vamos nos embrenhando em suas obras. Outra coisa importante, vejam, o Stephen King ele trabalha com referências muito ricas. Né? Eu disse sobre um livro detetivesco, por exemplo aqui, esse aqui, O Achados e Perdidos, que é o segundo livro da trilogia do Bill Hodges, do Mr. Mercedes, que é uma trilogia fantástica, eu amo essa trilogia.
Veja que aqui neste segundo livro há uma personagem que é o Morris Bellamy, que ele é um sujeito ali bem complicado, né? Um sujeito bem problemático, que faz coisas ruins, né? Então, em certo ponto, o Morris tem que fazer uma coisa ruim ali, então ele fica meio que adiando o negócio, faço ou não faço. O Shakespeare, eu vou chegar lá. O Stephen King trabalha com um conceito shakespeariano nessa personagem que é maravilhoso. Né? Inclusive ele cita ipsis literis lá, aquele famoso monólogo de Macbeth, né? Que é lá do ato 1 da cena 7, que diz: feito fosse quanto fosse feito, seria melhor fazer mude pronto. Quer dizer, nesse monólogo lá em Macbeth, é colocada a questão da dúvida shakespeariana quando Macbeth quer matar lá o rei para tomar o trono e fica ponderando as consequências, as situações. Né? Então o King traz para essa personagem do Morris esta dúvida shakespeariana. Percebam vocês a grandeza da referência aqui? E a referência de um autor em sua obra, ela também é um dos elementos fundantes da escrita daquele autor. O Stephen King faz isso. Aqui é do exemplo do Shakespeare, mas você vai perceber na obra do King muitas outras referências desse jaez. Por exemplo, Allan Poe, Lovecraft, né? O próprio Bradbury, que, se não me engano, é um dos escritores favoritos do King, não é um dos meus, mas é um dos dele. Então, veja que as influências do King, né? Aqueles autores que para ele são fontes, digamos, do seu desenvolvimento, são referências sublimes. E isto constitui também mais um motivo para ele, Stephen King, ser uma grande exceção nesta literatura contemporânea paupérrima. As personagens de King são personagens, em sua maioria, personagens que nós chamamos redondas. Né? A personagem redonda em literatura é aquela personagem complexa. Não é aquela personagem maniqueísta, que é boazinha ou que é mal. Não, não. São personagens que reclamam uma atenção do leitor dada a sua complexidade, as suas contradições. Por exemplo, nós temos aqui nessa própria trilogia do Mr. Mercedes a figura do Brad, né? O Brad, que é um psicopata, assassino, maluco. Então, a princípio, esse sujeito é um louco assassino, um sujeito pusilânime, um bandido. Mas a história do Brad, do Brad é uma história muito chocante, que você passa a considerar, pelo menos a título de explicação, muitas coisas malucas que ele faz. A história com a mãe, a história do seu passado, as confusões mentais. Né? Então são personagens complexas, né? O que faz também do Stephen King uma exceção a essa literatura, repito, pela terceira ou quarta vez, paupérrima que temos na contemporaneidade. Né? Então, gente, o vídeo eu não quero que fique mais longo, não quero que fique longo. Eram essas as observações, falar sobre Stephen King e o porquê que eu o considero uma grande exceção no meio desta literatura comercial, comezinha, sabe, ínfera que temos aí atualmente, tá bom? Espero que tenham gostado, peço a vocês todos que curtam o vídeo, peço que se inscrevam no canal, que comentem, né, participem, que é importantíssima a sua participação, acione a sinetinha das notificações, né, e até a próxima. Muito obrigado.